Bom dia, gente. Seguinte, vamos esperar um pouco mais, esperar até as 8h05. E aí a gente começa. Aí eu faço as explicações e tudo mais e a gente prossegue aí. Só dá mais um tempinho até as 8h05 de tolerância, como sempre a gente faz. Bom, já deu 5 minutos de tolerância. E aí, como a gente sempre diz, bom dia a vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que aprendam bastante, mesmo nessas situações a gente vai fazendo aí, vai melhorando. E como vocês já sabem das regras, a aula está sendo gravada, depois vai ser postada ela no canal. Também lá no canal já tem um vídeo lá explicando essa matéria. Hoje é uma matéria sobre verbos, presente do indicativo, mas são os irregulares. Então, eu preparei um slide ali, ela é um pouco complicada, mas vamos destrinchá-la tranquilamente, sem problemas. Bom, primeiro vocês apenas ouvem, vê aí, eu vou mudar vocês. E aí depois, no final, a gente abre para perguntas, para tirar dúvidas, se acaso vocês tenham e tudo mais. Mas primeiro vejam toda a explicação. Toda a explicação que eu dou, ela está no livro de vocês, na página 36. São os verbos especificamente que eu tirei, foi desta página para não complicar mais, então já tirei verbos focados. E aí nós vamos
fazer atividade. Eu vou deixar todo mundo mudo aqui agora, porque aí nós... Eu só apanho isso aqui. Tá. Pronto, aqui, todo mundo mudo. Vou partilhar a minha tela e aí depois a gente volta no final. Bom, como vocês viram aqui, ó, presente do indicativo irregular ou presente do indicativo irregular. Todos os verbos que eu estou apresentando aqui, como eu disse a vocês, estão na página de vocês, na página 36. Então, nada que é estranho, nada que é coisa que eu tirei do outro mundo, não. Então, aqui, presente do indicativo irregular. Beleza? E aí nós vamos para o primeiro, que aí eu tenho aqui. Olha só. Os verbos irregulares deste grupo, eles não são irregulares no final do verbo, na terminação. Eles são irregulares no meio do verbo. Ele vai trocar, tá aqui já, ó, eu tenho um grupinho deles. Eu peguei o entender como exemplo. Então, entender, ele vai trocar o E pelo IE. E tá aqui, ó, esse E. Esse E do meio vai ser trocado por IE. Então, aqui, ó. Eu entendo, tu entiendes, ella entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos entienden. Então, se fosse um verbo regular, por exemplo, o verbo comer, se fosse o verbo comer, eu como, tu comes, ele come, nosotros comemos, vosotros comeis, ellos comem. Tá vendo? Então, não é a terminação que é regular ou irregular. Para esses verbos que nós vamos ver hoje, a irregularidade dele está no meio. E aí já tem que ser marcado, você tem que saber que tipo de irregularidade. Então, nunca não é um segredo, não. Então, tá aqui, ó. Essa vai ser a irregularidade que nós vamos mexer nesses verbos. Tem muitos outros, não se preocupe. Então, a primeira, entiendo, entiendes, entiende. Entendemos, entendeis, entienden. Notem que nosotros e vosotros, o nós e vós, não entram na conjugação irregular. Eles ficam normais. Beleza? Esse é o primeiro grupinho. O segundo grupo, o para o e. Certo? O grupinho é de o para o e. Vou até fazer uma bolinha aqui. A gente vai apanhando as bolinhas aqui, ó. O para o e. Beleza? E aí tem aqui um verbo de exemplo que eu peguei, foi o verbo volver. Esse ozinho vai ser mudado. Então, yo vuelvo, tu vuelves, él vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos vuelven. Tal qual o vizinho dele, eu, tu, ele, eles. Entra na irregularidade. O nós e o vós não entram, não usam. Então, alguns verbos terão de o para o e. Olha aqui o ozinho aqui no meio. Vuelvo, vuelves, vuelve. Volvemos, volveis, vuelven. Beleza? Duas irregularidades. Tranquilamente até agora. Próximo. Terceira irregularidade. E esse aqui, ele vai pegar o E para o I. Está aqui a regularidade dele, do E para o I. Beleza? Então, aqui, ó. Pedir. Pido, pides, pide. Pedimos, pedis, pidem. Então, o que era E virou I. E para I. E eu pido, tu pides. Ella pide, nosotros pedimos, vosotros pedis, ellas piden. Beleza? Irregularidade 3. Então, até agora eu tenho 3 irregularidades que os verbos estão todos no meio.
não no final do verbo, no meio. Todos os finais, todas as conjugações são normais. Todas. Agora o próximo. Verbo rugar. E esse rugar, ele aqui no caso, ele vai ser quase único, ele é muito difícil. Então, vai trocar o U pelo UE. Esse é muito difícil achar, geralmente é só um ou dois. E aí fica, yo, opa, seria um O aqui, tá? Yo juego, tu juegas, ele juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Então, lembre-se, aqui não é, não é A, é um O, tá? Pensa nisso, ixi, não dá. Bom, sei lá. Lembre-se que tem uma borrachinha aqui, tem uma borrachinha aqui. Ah, não apaga não. Mas tá bom. Vou deixar isso aí do jeito que tá, vai ficar feio. Também não vou gostar disso. Aqui, eu achei uma bolinha que vou tapar ela aqui. Aqui. Pronto. Isso aí não existe. Então, lembre-se. Aí é juego. Yo juego. Tu juegas. Él juega. Nosotros jugamos. Vosotros jugáis. Ellos juegan. Tal qual todo esse grupo, o nós e o vós não entram na conjugação. Beleza? Mais um, que não acaba. O próximo é... Olha, eu já repeti o verbo, tá vendo? Ê, maravilha! Vão ficar fazendo aula meia-noite. Mas tá bom, menos um. Isso é bom porque nós temos menos um que já seria um a mais. Esse não precisa, já está repetido, é o mesmo. Beleza? Vamos ao próximo. O próximo é um pouquinho mais complicado, é o I por Y. E aí fica uma pronúncia também um pouco mais difícil. I para Y. Beleza? E aí vem yo destruyo, ou, se fosse um espanhol mais do lado argentino, do Rio da Prata, destruyo. Mas fica melhor destruyo para escrever. Yo destruyo, tu destruyes, ele destruye. Nosotros destruimos, vosotros destruís, ellos destruyen. Então, trocou o Y por o I pelo Y. No finalzinho. Esses verbos aqui todos terminam com ir. Destruir, construir, influir. Todo o ir. Por isso que eles têm esse ir, ele troca o I pelo Y. O espanhol, la I por la Y. Então, destruyo, destruyes, destruye. Destruímos, destruís, destruyen. Bom, repasse geral, rapidão, para eu passar para o outro grupo. Vocês viram que aqui vocês têm grupos de verbos. São verbos vários que vai trocar o E pelo IE. Outros grupos vai trocar o O pelo UE. Outros E pelo Y, pelo I. Outros U pelo UE. E outros I pelo Y. São vários verbos que acontecem isso. Não são apenas esses. Esses são exemplos que eu escolhi. Está no livro de vocês. Beleza? Isso todos eles com irregularidade no meio do verbo. No meio. E não leva a irregularidade para o nós e o vós. Lembre-se disso. Ninguém jamais vai colocar, por exemplo, entendemos. Não existe. Então, nós, vós, não se usa irregularidade. Beleza? Outro grupinho. E aqui vamos a esse verbo. O verbo decir. Olha aqui, ó. Eu tenho tanto a irregularidade no meio quanto na primeira pessoa. Então, cuidado. Verbo decir. Vira. Yo digo, tu dices, ele disse.
Nós outros decimos, vós outros decis, eles dicen. Cuidado de novo com isso, porque são duas irregularidades no verbo só. Primeiro, eu troquei o E pelo I. Ele entra aqui, ó. E pelo I. Mas não existe jodico. Igual ao português, também não tem eu dico. Eu digo. Em espanhol, igual. Eu digo. E aí continua a irregularidade pelo meio. Digo, dices, disse. Decimos, decis, dicen. Beleza? Duas irregularidades num verbo só. E aí eu tenho um grupinho deles aqui, que é o tener, que é a mesma coisa deste. Irregularidade no meio e na primeira pessoa. Meio e primeira. E ele cai nesse grupo. Grupo do E pelo IE. E pelo IE, ó. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Esse aqui também está errado. Falta um E aqui, ó. Tenéis. Então, cuidado aí na hora de fazer atividade. Mas então, yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Certo? Então, IE e a primeira pessoa, O. Beleza? Outro, que é o venir, que também é primeira pessoa com O. E ele é igual ao vizinho dele. Então, ó, yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Ok? Esse está correto, venir. Esse aqui é o tenéis. Então, vengo, vienes, viene. Venimos, venís, vienen. Beleza? Então, três verbos que primeira pessoa é irregular. Mas ainda tem mais um, que é o verbo oír. Oír é ouvir. E ele vai entrar nesse aqui, ó, do I pelo Y. I pelo Y. Mas esse grupo que eu estou falando aqui agora, vou até dar um cliquezinho aqui, ó. Esse grupinho aqui, ficou feia essa cor, não dá nem para enxergar. Vou colocar outra cor, só para enxergar direito. Esse grupo, eu tenho duas irregularidades no verbo. Primeira pessoa e o meio. Tá vendo? Todos eles têm na primeira pessoa digo, tengo, vengo, oigo. E aí tem esse do E para o I, esse do E para o IE, E para o IE, e agora do I para o Y. E aí fica, yo oigo, tú oyes, él oye, nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. Tal qual o grupo de cima, estes também não conjugam nós e vós. Nunca, jamais vai se conjugar no irregularidade nós e vós. Eles ficam fora. Nunca vai ter você, por exemplo, vamos pegar o venir. Nunca vai ter vinimos. Não tem. Ou vinis. Não dá. Nós e vós não entram na conjugação. Beleza? E aí eu tenho mais três que vocês conhecem muito bem. O ir, que é igual ao português, ele é muito irregularidade. Ele tem muita irregularidade. Então ele começa, ó. Eu vou, o verbo é ir, já começa com voi. Então não tem nada a ver. Então, eu vou, tu vas, ele vai. Nosotros vamos, vosotros vais, eles van. Então ele é de boa, só que tem Y aqui e ele começa com regularidade. Só que ele é parecido com o português, isso é bom. Eu vou, tu vas. Lembra que o V em espanhol tem um sonzinho de B. Então é muito comum falar, eu vou, tu vas, ele vai. Nosotros vamos, vosotros vais, eles van. Irregular, verbo ir. O outro, também, que é muito conhecido, o verbo ser. Eu sou, tu eres. Ó, começa com sou, depois com eres, com és e sou de novo. Totalmente regular. Eu sou,
tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Verbo irregular. Parecido com o português, porque também, ó, sou, és, é, somos, sois, son. Parecido com o português mesmo. Beleza? Então, totalmente irregular. E o último dele, que também é totalmente irregular, é o verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Beleza? Então, mais um grupinho de verbos irregulares para vocês lembrarem, porque precisam ser lembrados. Ó, verbos irregulares quase que completos. Esses são chamados irregulares clássicos. O nome dele é regular. Esse aqui são verbos de câmbio, porque eles são irregulares, mas eles mudam na estrutura do verbo. Pensa em português aí agora. Quando você tem um verbo irregular, a raiz dele não muda. A raiz dele fica sempre fixa. Quem muda é o radical. Agora, no espanhol, não. Eu tenho verbos que mudam o radical, normal como em inglês, mas tem verbos que mudam a raiz, como esse daqui, ó. Esse aqui, eles mudam a raiz dele. Então, por isso que eles são verbos de câmbio, ou irregulares, mais irregulares diferentes. Então, aqui, vamos dar uma revisada para eu passar adiante com vocês. Grupos de verbos com E para o IE, tem um monte deles. Grupos de O para o E, tem um monte deles. E para I, tem um monte deles. U para o E, tem poucos, mas tem. E grupos de I para IE, tem um monte deles. O bom é que eu vou apenas, unicamente, exclusivamente, usar os verbos que estão no livro de vocês, na página 36. Depois que eu tirar a tela, eu mostro de bonitinho, mas os verbos estão na página 36 do livro de vocês. Então, primeiro, ó, verbos irregulares no meio do verbo. Eu troco alguma coisa. E nós e vós não entram nessa conjugação, nessa irregularidade. Segundo grupo, verbos irregulares tanto no meio quanto na primeira pessoa. Primeira, só eu. Então, aqui, ó. Decir, tener, venir ou ir. Que eu digo, tengo, vengo, oigo. São irregulares na primeira pessoa. E depois trocam o meio também como o grupo de cima. Eles vão trocando o meio como o E para o I, o E para o IE, o E para o IE e o I pelo Y ou Y, beleza? Dois grupos. O terceiro grupo são os irregulares clássicos, que é o verbo ir, ser e estar. Estão aqui, ó. Voi, vas, vá, vamos, vas, van. Soy, eres, es, somos, sois, son. Estoy, estás, está. Estamos, estais, estando. Então, esses são os grupos de verbos, grupos, não apenas esses, cuidado. Grupos de verbos que vocês terão, se depararão na prova. Beleza? E aí, deixa eu fazer uma limpeza aqui para pular para a próxima página, porque senão vai ficar uma bagunça danada. E é claro que eu coloquei lá no canal, ó, um vídeo também explicando isso. Tá lá, ó. E eu usei no vídeo o próprio livro de vocês, a própria página do livro de vocês. Tá lá, ó. Presente do indicativo irregular em espanhol do primeiro ano. Até o nome do vídeo tá bonitinho lá. Beleza? Vão lá no canal, vejam lá o vídeo quando tem dúvida, porque, lembrando, essa aula, ela vai ser postada. Mas você, se for ver a aula postada, ela é longa. Só se você tem tempo, se quer rever tudo. Se você quer rever a regra do verbo, vai no vídeo, rapidão, 5 minutinhos. Resolve logo, porque a explicação é similar. Explicação do verbo, da terminação, de que usa, beleza? Vai no vídeo correndo, vê a explicação, volta a fazer atividade, porque aí vai ficar mais tranquilo. Então, vá lá no canal, já se inscreva, tá?
compartilha, deixa um like, ativa o sininho, faz tudo que deve ser feito, beleza? E aí tá lá no canal esse vídeo e essa explicação para vocês. E aí deixa eu voltar a minha tela quando eu aqui consegui. Beleza. Voltei a tela. E aí, lembrando, agora vocês terão nesta fase conjugação verbal. E conjugação verbal não adianta, gente, é praticando. Verbo se aprende praticando a conjugação. Aula que vem, semana que vem, eu vou passar a atividade apenas com conjugação verbal. Vocês vão ter que conjugar muito verbo para se acostumar. E como eu falei para vocês, aqui tem o que eu tirei. Deixa eu só mudar aqui o jeito de eu ver a tela. Quando eu parar de apanhar, olha aqui, ó. Eu tirei exatamente do livro de vocês. Mas, embaixo dessa tela, eu tenho todos os verbos que eu vou utilizar para a prova. Se eu utilizar outro, eu sempre coloco lá. Isso já é normal. Quando eu for utilizar um verbo na prova, você tem que saber qual a regularidade. Porque você não tem obrigação agora, não tem obrigação de saber, por exemplo, eu coloco lá o verbo volver. Você não tem obrigação, nesse momento, de saber que o tem que trocar pelo UE ainda. Então, eu vou indicar. Quando eu colocar um exemplo, uma atividade, eu coloco lá. Utilize a regra O para o E. Aí eu coloco lá um monte de verbos. Aí você conjuga e faz utiliza. Depois, utiliza a regra I para Y. Aí você conjuga um monte. Então, nesse momento ainda, eu vou colocar qual regra, qual irregularidade você deve utilizar. Mas aí depois a gente vai deixando também, vai abandonando. Beleza? Mas, a princípio, todos os verbos que eu vou utilizar estão aqui embaixo, ou eu vou te avisar quais são as irregularidades que você precisa. Então, conselho para vocês. Essa tabela da página 36, essa tabela precisa ser estudada. Esse vídeo precisa ser revisto. O vídeo do canal precisa ser visto, porque você tem todas essas explicações de verbos. Não adianta eu falar aqui um monte de regras e você nem ver, nem procurar nada. Então, agora é a sua parte. Quando eu passar a atividade, vai ser um monte de verbo para você praticar e para você procurar. Lembre-se, cada um faz a sua parte. A minha eu estou fazendo aqui, por favor. E outra coisa, lembrando, ontem eu falei, pode ser que alguém aqui não tenha visto, mas o Eclasse agora mudou. Ele bloqueia atividades. Antes não bloqueava. Antes o aluno podia mandar a atividade a qualquer tempo, a qualquer hora. Hoje não. Hoje, nessa semana. O novo Eclasse bloqueia tempo, bloqueia limite. Depois que bloqueou, você não manda mais. Ou se conseguir mandar, ela vem com a tarja vermelha dizendo que você mandou fora do tempo. Se vocês não mandar as atividades velhas, essas não vai. Cuidado, vocês vão perder pontos. Então, por favor, beleza? Não esqueçam, mandem atividades, mandam os exercícios todos. E agora, alguns minutinhos, já é 8h30. Alguns minutinhos para perguntas, para dúvidas, quem tem? Se tem dúvidas, pergunta agora. E não esqueçam. Valci. Dúvidas? Eu. Deixa eu ver no chat aqui se alguém outros perguntou. Não, estão falando de cachorro. Bom, nenhuma dúvida não surgiu. Perfeito, beleza. Outra coisa que eu vou lembrar vocês aí da turma. A Samara fala. Eu não ouvi, Samara. Então digita aí que eu não ouvi nada aqui. O meu som tá estranho.
Opa, voltou. Samara, pergunta de novo. Oi. Oi, eu tava escrevendo. Tá me Não, ouvindo agora? agora voltou meu som, voltou. Eu não sei o que era que eu tinha me... Voltou. Você consegue me ouvir? Consigo, agora eu consigo. Então, o nós outros e o vós outros nunca vai mudar? Nessa irregularidade, nunca. Eles não entram na Tá, irregularidade, eles são normais. Nós outros e vós outros, eles não usam. Beleza? beleza. Tá. Mais alguém? Olha, só lembrando aí vocês, turma, primeiro ano, que hoje vocês têm um aniversário, tem um aniversariante entre vocês. É o Matheus, né? Né, Matheus? Eu Matheus sabia que o aniversário dele era para esses dias. Exatamente. Então, encham a caixa dele de mensagens e os vídeos e coisas. Parabéns, Matheus. Parabéns aí, você merece, cara. Parabéns, Matheus. Fala, Maria. Não, era só para dar parabéns para ele mesmo. É isso aí. Parabéns, Matheus. Você é gente boa demais. Gosto muito de você, cara. Muito, muito. Bom, meninos, alguma dúvida? Se vocês não têm, tchau, tchau. Felicidades. Façam as atividades, não deixem acumular. Vejo vocês por aí. E aí, não esqueçam, procurem as fontes. Vejam a aula postada, vejam o vídeo postado, façam na atividade da 36 do livro de vocês. É só isso. Verbo é igual ao português. Quando você pratica, ele fica automático, ele fica comum, ele fica natural. De boa, beleza? Felicidades, tchau, tchau. Matheus, parabéns, você tem um dia, cara, abençoado aí, ó. Fica na paz, todo mundo. Tchau. Fui.